Tati Band Litoral. Sua TV, nossa cidade. Tati Cidade. Oferecimento LEAD. Quem é líder participa. Boa tarde. O Tati Cidade recebeu a denúncia de um idoso que foi ao postinho da Rua Caramuru com Rua Carijosa, em São Vicente, para ser imunizado contra a Covid-19. Nas imagens, ele mostra que a fila de pessoas em busca da vacina é formada em uma calçada com muito lixo. Isso aqui é a fila aqui do pessoal que está tomando a vacina. Olha o local, como é que ficou, as condições que está isso aqui. Mais lixo do que não sei o que. Estamos no meio do lixo aqui. Não adianta, bem. Em nota, a Prefeitura informa que vai efetuar a zeladoria e limpeza do local e avaliar a recuperação da calçada. E hoje pela manhã, na praia de São Vicente, alguns surfistas fizeram um protesto para a reivindicação do uso das praias. Eles enxergam que não existe motivo para a proibição do uso do espaço, pois, segundo eles, o surf é uma atividade individual e não prejudica ninguém. Nos últimos dias, São Vicente adotou o lockdown, como as demais cidades da região. Além disso, a cidade entrou na justiça com pedido de liminar para que o governo do estado impeça a vinda de turistas para o município. Estas são só algumas medidas adotadas para tentar conter o avanço da Covid-19 e não ver a rede pública de saúde entrar em colapso. Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o prefeito da cidade, Caio Amado. Tudo bem, prefeito? Como vai? Muito obrigada pela sua atenção. Seja muito bem-vindo ao Tati Cidade. Boa tarde. Tudo bem, Roberta. Obrigado pela oportunidade de desbravar aí todos os assuntos e apresentar uma informação real sobre esse momento que a gente vive aqui na nossa cidade e região. Momento muito difícil, né, prefeito? Vou começar aqui com um ponto importante. A cidade foi à justiça, a gente até avisou ontem aqui no Tati Cidade, foi à justiça pelo fato do governo do estado não atender a pedidos do Condesb, que solicitou várias vezes que turistas sejam barrados ainda no sistema Anchieta Imigrante. Sobre essa ação pública, com o pedido de liminar, já temos alguma novidade? Como é que está esse andamento? Bom, nenhuma novidade ainda. Infelizmente, é mais uma vez que a gente tem que marcar a posição, se apresentar para a luta, porque não dá para aceitar calado esse tipo de situação. A gente está com o nosso sistema de saúde colapsado já, de passar os dados atuais. A gente tem 10 pessoas na nossa UTI, 21 pessoas na enfermaria de 23 leitos. A UTI é 10 leitos ocupados. E tem mais 13 já para entrar, ou seja, a gente já está colapsado e esse dia a dia tem sido assim. Faltam leitos, faltam médicos, daqui a pouco a gente vai viver um cenário de desabastecimento de insumos, então a gente precisa que não venham mais pessoas, não é momento de turismo, não é momento de praia aberta, de lazer, é um momento de se cuidar e se preservar. Talvez as pessoas não estejam tendo a real noção de que enquanto a gente está, às vezes, brigando por algo que é um direito, tem alguém tendo a sua vida ali simplesmente ceifada, sem ar, num leito de hospital, e o cenário é cada vez ficar pior se a gente não se cuidar. O senhor tinha oferecido ao governo do estado o Hospital da Linha Vermelha para que funcionasse como um hospital de campanha. Qual foi a posição do governo do estado? Como é que a gente está em relação a isso? A gente está em diálogo, na verdade, né? Eu já tive algumas oportunidades com o secretário de Desenvolvimento Regional, o Marco Vignoli. Ele deixou o caminho aberto para a gente fazer. Então, assim, o problema é que existe a questão burocrática para que isso saia do papel. Então, hoje a gente está nesse diálogo, buscando os orçamentos, buscando os caminhos para conseguir
fazer com que o Estado custeie 100%. A gente precisa que o Estado custeie 100% e abra esse hospital de campanha. No caso, seria um hospital que atenderia toda a região. A gente teria a condição ali na linha vermelha de abrir 60 leitos, 20 de UTI, 36 de enfermaria, mais 4 de emergência. Então, isso seria uma forma de a gente ampliar o número de leitos e tentar reduzir esse sufoco que hoje a gente está tendo. As medidas mais restritivas, né, que uns chamam de lockdown, mas eu confesso que isso ainda nem seria um lockdown como adotou diversos países. Isso são medidas duras, mais restritivas, e o que eu observo é que muitas vezes as pessoas não entendem a motivação, mas a motivação acaba sendo uma só. Se a gente não fizer isso com um alto cenário de contágio que está tendo, as pessoas vão morrer deitadas no chão dos hospitais. É isso que vai acontecer, sem respirador, sem leito, sem um mínimo de atendimento. Roberta, a gente abriu um processo para contratar médico aqui e a gente conseguiu contratar 2 de 14 vagas que a gente precisava e abriu. A gente conseguiu contratar 2. O cenário é desesperador em termos de saúde. A gente está sem profissionais também, é isso, prefeito? A gente está sem profissionais e abrir novos hospitais demanda achar esses profissionais no mercado. É uma lei de oferta e demanda. Quanto mais tem a procura, mais encarece, mais difícil fica. Fica competitivo como nunca esse cenário. E é isso que a gente está vivendo, um cenário de guerra onde vai faltar médico, vai faltar medicamentos, vai faltar tudo porque o país está em crise. A gente tem 1/3 das mortes no mundo aqui no Brasil hoje. Talvez as pessoas não tenham entendido que hoje o Brasil é o epicentro da pandemia no mundo. Esse é o cenário. Agora, prefeito, a gente imagina, né, o desespero de todos os prefeitos da nossa região. A gente fez uma rodada com os prefeitos durante essa semana. A situação está crítica em todas as cidades da Baixada Santista, ou seja, não tem para onde correr. Nesse mesmo cenário aí, a gente vê algumas manifestações, alguns protestos. A gente acabou de mostrar aqui alguns surfistas furando o bloqueio, né? E gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa situação. Hoje a gente teve, inclusive, um protesto de comerciantes no Rio Branco pedindo a abertura do comércio, né? O que seria o comércio essencial, o que não seria. A gente até está com essas imagens aqui, as pessoas fazendo o protesto, carreata, enfim, pedindo a abertura do comércio. A gente sabe que é muito difícil equalizar essa conta. Desde o início da pandemia, essa foi a grande questão, né? Economia ou saúde, e isso está na mão dos governantes. O que o senhor tem a falar sobre isso? Bom, toda a minha solidariedade ao comércio nesse momento. Eu sei qual é essa angústia, eu compreendo perfeitamente o que está acontecendo e não é interesse de ninguém fechar comércio. Imagina, eu não sou a favor de fechar comércio, isso segue sendo uma premissa, porém o cenário que a gente é colocado hoje precisa ser analisado. O Brasil está com 3.000 mortes diárias. São Vicente está sem leito. A gente não consegue contratar médico, os médicos não aparecem quando a gente abre processo seletivo. A gente está num cenário grave, onde é possível, sim, que tenha desabastecimento, não só aqui em todas as cidades, em toda a região. Tudo isso acaba sendo possível no cenário que está hoje. As pessoas estão se contaminando. Sabe quando me abre leito de UTI? Infelizmente, quando as pessoas morrem. É isso difícil que está acontecendo. É muito difícil essa situação. É uma esteira de gente morrendo. É isso que está acontecendo e as pessoas não estão entendendo. A gente tem tentado fazer a nossa parte, Roberta. Por exemplo, isentamos a taxa de vigilância, prorrogamos os pagamentos de tributos até 31 de dezembro desse ano para os comerciantes. A gente está tentando fazer a nossa parte, os tributos de março a abril. Okay. Agora, nunca é o bastante. Eu sei que não é o bastante, mas a gente está tentando com o que tem em mãos. É um desafio, né? Prefeito, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso dentro do possível aí nas tomadas de decisões tão importantes. Obrigado. Ontem em Santos, a taxa de ocupação dos 355 leitos de UTI chegou a 86%. Na rede privada, o índice é de 94% e na rede SUS, o índice é de 80%. Na Baixada Santista, dos 307 internados na UTI, 144 estão em Santos e os outros 163 nas demais cidades. A seguir, lockdown pode não ter efeito se a população não ajudar. Especialista explica que as diversas manifestações pela região podem impedir o resultado da ação. Os detalhes no próximo bloco.
O LIDE Litoral Paulista faz parte de uma das maiores iniciativas empresariais e a mais qualificada rede de relacionamentos corporativos da América Latina. Presente em todo o mundo, o LIDE conta com 1.700 filiados em 20 países. Na Baixada Santista, o grupo já tem mais de 80 membros das mais importantes empresas da região e de diversos segmentos. Além de criar oportunidade de negócios e promover network entre líderes corporativos, o grupo tem fomentado o diálogo entre o empresariado e o poder público, a fim de intensificar o debate de temas importantes para o crescimento do país. Quem é LIDE transforma. Quem é LIDE inova. Quem é LIDE conecta. Quem é LIDE renova. Quem é LIDE conquista, movimenta, realiza, faz o futuro. LIDE. Quem é líder, participa. A OAB Santos desempenha papel importante em garantir o trabalho do advogado e da advogada para que o cidadão tenha acesso à justiça. Há 1 ano, seguindo protocolos internacionais de biossegurança, ela continua ao lado da advocacia e da sociedade santista, na defesa da democracia e também do direito à saúde. OAB Santos, em seus 88 anos, compromisso com uma advocacia forte, atuante e respeitada. OAB Santos, gestão 2019-2021. Compromisso com a segurança e os direitos de cada advogada e advogado. A vida oferece infinitos caminhos. Às vezes, escolhemos nos perder. Em outras, queremos ter certeza para onde vamos. Sabemos que um carro é uma parte importante da sua jornada. Nossa missão é reinventar a forma de comprar e vender carros. Carupe, seu carro importa. Começou hoje em Praia Grande a vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 70 anos. A imunização está disponível em 6 polos da cidade: Ginásio Canto do Forte, Ginásio Rodrigão, Conviver Caiçara, Ginásio Samambaia, Parque da Cidade e Conviver São Jorge. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 4 da tarde. O endereço dos postos de vacinação pode ser encontrado no site da Prefeitura, praiagrande.sp.gov.br. São Vicente começou hoje a vacinar idosos entre 69 e 71 anos. Ao todo, 28 postos aplicam as doses entre unidades básicas de saúde e estratégias de saúde da família. Também existe a opção de vacinação em sistema drive-thru instalado na sede do Fundo Social de Solidariedade e na subprefeitura. Além disso, neste sábado, a cidade vai realizar o dia D de vacinação contra a Covid-19. Nesse dia, apenas pessoas com idades acima de 69 anos serão imunizados. Ao todo, 13 postos de vacinação vão estar abertos, sendo 3 em sistema drive-thru. O Tati Cidade recebeu uma denúncia de uma paciente com sintomas da Covid que não conseguiu atendimento na rede particular por não apresentar febre. Eu estou gravando mais um vídeo, eu estou na porta aqui da casa de saúde, eu estou com sintomas de Covid, já fiz o teste, estou aguardando o teste, só que meus sintomas pioraram demais. Falta de ar, dor no peito, e eu vim para ser atendida e eles não permitem ser atendida, passar pelo clínico geral se você não tem febre. Então tem uma enfermeira na porta medindo a sua oxigenação e tirando a sua temperatura. Então se não tiver febre, a oxigenação estiver ok, eles consideram que você não é um caso grave e não atende. Chamei a polícia, vou virar a câmera aqui. Chamei a polícia, eles conversaram com a diretoria do hospital, não conseguiram resolver. E eu saio daqui sem ser atendida, com sintomas piores, sem ser atendida, pago o plano de saúde e a informação que a enfermeira me passa na porta é: procure uma rede pública, porque a gente não vai te atender, você não é um caso grave. Nossa equipe tentou contato desde ontem com o Hospital Casa de Saúde de Santos, mas até o fechamento dessa edição não tivemos retorno. Os
números da pandemia no Brasil impressionam. Ontem chegamos à marca de 300 mil vidas perdidas para a doença. Além disso, aqui na Baixada Santista, a taxa de ocupação de leitos e a velocidade do contágio também preocupam. Várias cidades já viram seus sistemas públicos de saúde entrarem em colapso. Por isso, inclusive, foi adotado um lockdown regional desde terça-feira. Para falar mais sobre a pandemia na nossa região, a gente conversa agora com a médica infectologista, doutora Elizabeth Dotti. Tudo bem, doutora? Como vai a senhora? Muito obrigada pelo seu tempo agora, nesse momento. Boa tarde. Olá, Roberta, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com vocês, apesar da gente estar falando sobre um assunto tão pesado, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, seguimos o barco, né, doutora? A Baixada Santista registrou agora, então, nesses últimos dias, 355 novos casos e 34 mortes nas últimas 24 horas. Esse lockdown que foi proposto desde a última terça-feira surte efeito agora? A gente vai ver isso a longo prazo ou a gente não vai ver nada disso porque as pessoas não estão ajudando? A gente veria a médio e longo prazo, né? Com certeza agora a gente começaria a ver alguma coisa, mas a médio e longo prazo sim. Só que do jeito que as pessoas estão levando a coisa, a gente não vai ver nada. Na segunda-feira, na terça-feira, eu tive que atender um paciente na ilha e ele está acamado, não podia ir para o hospital, paciente antigo meu, eu estou vacinada, fui até lá. O que aconteceu? Uma montanha de gente fazendo esporte, e corre, e sobe e desce a ilha, e lá, e você fica pensando, mas não era o primeiro dia do lockdown? Aí, depois a gente descobre uma montanha de surfistas que resolveram fazer surf e resolveram ir passear. As pessoas não entenderam que elas podem não desenvolver a doença, mas elas podem levar para casa e pegar alguém dentro de casa. Eu não sei mais o que a gente tem que fazer, Roberta. A gente tem que desenhar, fazer a cartilha, caminho suave, se vestir de Covid na rua e ficar com placa. Eu não sei mais o que a gente precisa fazer. As pessoas não entenderam. Não é um ataque à população. Quem está atacando a população é o vírus. O que a gente está pedindo é para as pessoas ficarem em casa, para ele parar de circular. Eu não sei mais que método usar, não sei. Agora a gente está vendo, né, doutora, que os hospitais eles estão lotados. A gente acabou de apresentar aqui a matéria da Marcela Gatti, que teve dificuldade, ela foi a um hospital particular, tem plano de saúde e ela não conseguiu entrar porque ela não apresentava um dos sintomas, que era a febre. Ela tinha outros sintomas, mas ela não tinha um deles. A febre, nesse caso, é o sintoma primordial da Covid. Como é que é analisado, então, isso? O que acontece é o seguinte, com certeza houve um exagero por parte do hospital, porque você pode colocar um profissional a mais para fazer a triagem, um profissional médico, né, para avaliar esses casos. Então, houve um exagero, sim, acho que ela está certa, dela ficar muito estressada, muito cansada, porque a gente está explicando a doença. Aí a gente fala dos sintomas, a pessoa tem os sintomas, ela vai até lá e não é atendida, com certeza gera uma angústia, uma ansiedade, justamente pelo medo dela estar e contaminar os familiares. Por outro lado, você tem um hospital que é o reflexo exato do que a gente está vivendo. Não tem leito, não tem vaga, não tem efetivo. Por quê? Porque o vírus está circulando livremente, porque as pessoas não querem respeitar nada. Então você vê que aí você tem os dois lados. Com certeza houve um exagero do hospital, depois eu acabei atendendo essa moça, mas óbvio que isso é um reflexo claro do desespero do sistema de saúde que está em colapso. E outra coisa, o fato de não ter febre não quer dizer que ela não está doente. A gente tem pacientes que infelizmente não apresentavam a febre, apresentavam sintomas leves, faz um hematoma, o hematoma está lá. Então, o que acontece? Você percebe que é um momento de guerra, né? Um momento de estresse, de conflito, de catástrofe. Então, todo mundo está em surto. Está todo mundo em surto. Mas está em surto quem está preocupado. Porque quem não está preocupado está aglomerando, está passeando. Vamos fazer carreata? Vamos fazer carreata pedindo leito. Vamos fazer carreata pedindo hospital de campanha. Vamos fazer carreata? Sim, vamos fazer carreata pedindo auxílio para os nossos comerciantes. Mas não fazer carreata pelo fato de ter que protestar. Também não está certo. Lógico que a gente está super sensibilizado com a economia. Está todo mundo perdendo. O país está sem emprego, as pessoas estão em casa, estão passando fome, todo mundo sabe disso, desde o começo a gente vem falando. Só que assim, a culpa de tudo isso estar desse jeito foi a população que não aderiu. Então é muito fácil colocar a culpa no governo X, no Y, no Z, não interessa o viés político aqui.
A culpa de quem está passando fome hoje é do cara que não usou máscara, é o cara que aglomerou. A gente precisa entender, né, doutora, que é uma guerra em que todos são protagonistas. Não dá para jogar a culpa no governo, exatamente como a senhora falou. Se cada um fizer a sua parte com responsabilidade, talvez a gente consiga sair dessa um pouco mais rapidamente. Agora, tem a questão dos hospitais. A gente teve até conversando com o prefeito Rogério Santos essa semana, ele falando que tem alguns hospitais privados pedindo ajuda para o SUS, que pode ser o caso que a gente viu aí dessa moça, então, não conseguindo entrar num hospital privado, apesar de ter plano de saúde, ela não conseguiu ser atendida. Tem algum sistema novo para atender essa população? A gente sabe que os hospitais estão abarrotados, tanto públicos quanto particulares, mas tem alguma novidade chegando por aí, doutora? Então, o que acontece? O prefeito reuniu com a gente, comigo, com o Marcos Caseiro, que vocês conhecem também. Nós vamos fazer um outro ambulatório para tentar desafogar esses casos, porque o que acontece? Está tudo afogado. Então, o sistema de saúde particular, privado, vai ter que correr atrás, porque a cidade de Santos está correndo atrás. O prefeito chamou a gente, montou um ambulatório, nós vamos começar isso o mais rápido possível para desafogar esses casos que nem o dessa moça. E, doutora, para a gente finalizar, a gente teve recentemente o anúncio do governo do estado, agora, vacinação para policiais e professores. Gostaria de ter uma posição da senhora. Como é que a senhora vê isso? Profissionais da segurança, né? E os professores entrando nesse grupo prioritário nesse momento? Puxa vida, antes tarde do que nunca, né? Eles já tinham que ter estado no primeiro grupo, né? Então, assim, a medida vem com atraso, com tristeza, porque a gente já teve casos de professores aqui na Baixada que já faleceram no vírus, porque se contaminaram dentro das escolas, as escolas estão paradas, quer dizer, tudo isso poderia ter sido feito há um mês atrás e agora as coisas estarem caminhando diferente. Mas, vamos agradecer a Benesse, vamos fazer diferente, vamos pensar na metade cheia do copo, não na metade vazia, vai? Então, excelente ideia, excelente determinação. Doutora Elizabeth Dotti, muito obrigada pelas suas informações. Um excelente dia para a senhora. Obrigada, Roberta. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. No próximo bloco, você conhece um pouco mais da campanha Band contra a Fome. Abraça essa ideia. Aqui na Baixada Santista, a gente vai ajudar o Instituto Elos. Não sai daí, os detalhes no próximo bloco. Segunda, awesome! Oh, Canada, our home and native land. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Maple Bear, escola canadense de verdade. A OAB Santos desempenha papel importante em garantir o trabalho do advogado e da advogada para que o cidadão tenha acesso à justiça. Há um ano, seguindo protocolos internacionais de biossegurança, ela continua ao lado da advocacia e da sociedade santista, na defesa da democracia e também do direito à saúde. OAB Santos, em seus 88 anos, compromisso com uma advocacia forte, atuante e respeitada. OAB Santos, gestão 2019-2021. Compromisso com a segurança e os direitos de cada advogada e advogado. Já faz mais de um ano que vocês estão nessa luta. É nos seus olhos que muitos veem a esperança e outros dão o último adeus. São vocês que abraçam o mundo e acolhem cada um de nós. Estão em todos os hospitais, em todos os postos de saúde, em todas as ambulâncias. Gente com força para ser nossa resistência frente ao invisível. São nossos verdadeiros heróis. Uma homenagem da Blumed a todos os profissionais de saúde. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é o som do verão. Massa é o que me faz feliz. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa
é mais que paixão. E o som da massa é o que eu quero ouvir. Completo 2020, sem entrada e parcelas de R$ 1.499. Festa com até R$ 7.000 de bônus essa semana. E agora você fala, mas e se eu não tiver carro usado, o que eu ganho? Eu te dou IPVA total grátis. De 45.900 por 44.900. Alinhamento 3D também você tem a partir de R$ 39,90. R$ 39,90, com um ano de garantia. Estas e outras ofertas você encontra no TVT Motor. Ocorreu um grande vazamento de água no Canal 5 em Santos. Por causa do incidente, o local ficou parecendo um chafariz. O fato inusitado se deu na tarde de ontem. O vazamento, que aconteceu em uma tubulação da Sabesp, teria começado depois de vândalos furtarem peças do equipamento. Devido à pressão, a água foi tão alta que era possível notar o vazamento de longe. Como não poderia deixar de ser, o incidente chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. Em nota, a Sabesp diz que ontem mesmo encaminhou uma equipe e concluiu os reparos emergenciais na rede de distribuição de água no local e que não houve reflexos no fornecimento para os moradores da região. E no episódio de hoje da nossa série Band Todos contra a Fome, Abrace essa ideia, a gente vai conhecer um pouquinho da história do Instituto Elos. O projeto Elos existe há 20 anos e atende pessoas de todo o Brasil, capacitando líderes comunitários das mais diferentes regiões do país para que eles atendam às necessidades de suas comunidades e transformem sonhos em realidade. Mas durante a pandemia, o Instituto Elos precisou dar um passo a mais. Além de oferecer os cursos profissionalizantes e de liderança, precisou atender uma necessidade básica de todo ser humano: a alimentação. Através de ações comunitárias, a instituição arrecadou quase 140 toneladas de alimentos, que divide entre as 36 comunidades atendidas. Vim aqui no Espaço Hélio pegar a cesta e que essa cesta vai favorecer bastante a nossa comunidade que está de quarentena, não tem um recurso, estão precisando, realmente todo dia tem gente me falando que a situação não é muito boa. E hoje essa cesta chegou no momento certo, no momento que está todo mundo precisando. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, segundo o espaço que abriram espaço para nós aí. E só tenho a dizer que é só agradecer, porque vai ser muito bom. O fechamento do escritório por conta da pandemia agravou ainda mais a situação delicada das comunidades. Veio muito forte para a gente uma preocupação, né? Como será que as comunidades estão passando por isso, né? Como que elas estão se preparando para isso? Como que será que vai se enfrentar essa crise nesse momento? Então, o que acontece? Eu queria estar perguntando para você sobre como é que você já recebeu algumas orientações, se você tem condições de comprar gel, sabonete. Não. Seu marido trabalha de quê? Carroceiro. E você nesse potinho paga quanto? 100 por semana. Ouvir essas histórias foi altamente significativo para a gente, de reconhecer, né, identificar que cada comunidade ou cada território tinha uma necessidade diferente ou uma estratégia diferente de fazer atravessar essa crise. O que está muito claro para mim é que é junto com as comunidades que eu quero estar, né, e que eu quero encontrar essas estratégias, essas soluções. É aí que eu tenho certeza que a gente vai poder construir condições e planos para que a gente não passe de novo por uma situação como essa. Você também pode participar dessa grande corrente do bem doando através do QR Code que aparece na sua tela. Veja os números do que o Instituto já fez. Só na Baixada Santista foram quase 3.500 cestas básicas, 139 toneladas de alimentos, mais de 23 mil pessoas beneficiadas e R$ 941 mil arrecadados. Participe você também. Band Todos contra a Fome. Abrace essa ideia. O Tarde Cidade desta quinta-feira fica por aqui e a gente se despede dessa edição com uma triste notícia do falecimento do seu Pepe Altstut, proprietário do Memorial Necrópole Ecumênica, mais uma vítima da Covid. Nossos sentimentos a toda a família. A gente se vê amanhã.
Até lá. Taticidade. Oferecimento LEAD. Quem é líder participa.